Olá, estamos aqui de novo. Hoje, satisfação imensa, satisfação total. Estamos aqui com a doutora Paula, uma autoridade no tema de gel, nas ciências de dados gel, seja geoprocessamento, georreferenciamento, geossatelital, gel para município. Se tem gel, a doutora tem proficiência. É uma pessoa que volta e mexe está nos auxiliando, né, nos orientando, falando, Rosiel, é assim, é assado, vai para esse lado, vai para aquele outro. Enfim, uma referência não só para a gente aqui como empresa, mas para o Brasil enquanto fala de ciência de dados geoespacial. De antemão já agradecemos sua presença e hoje temos um tema aqui bem interessante. Claro, um tema totalmente em voga, um tema totalmente da moda no mundo gel, mas hoje tem se tornado assim bem específico, que é governanças de dados geoespacial. O gel por si só já tem um tempo que ele já está meio cansado, né? Gel, a gente brinca que gel já está virando uma commodities. Agora, quando fala em gel aplicado, quando a gente fala em gel para subsidiar ciências de dados avançadas, sofisticadas, com o objetivo da governança, aí se torna novidade. Governança em gel. A gente vê o mercado falando muito disso, a gente vê os pesquisadores falando muito disso, e a gente já vê isso refletindo ali na prefeitura, algumas pastas do próprio executivo federal estadual, mas quando a gente começa a conversar com os gestores sobre governança gel, é assustador a lacuna que ainda existe entre o que o mercado fala, entre o que a tecnologia vai se propondo e entre o que o gestor está hoje, o gestor público principalmente, né, está hoje se preparando para implementar. E hoje, doutora, a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Você que é uma pesquisadora já há muitos anos da parte de gel e da governança de dados geoespacial, né? Dados geoespaciais. Então a gente queria entender um pouco sobre o cenário atual, a aplicação, como que você tem sentido que o momento, como que o Brasil vem amadurecendo ou não nessa parte da governança geoespacial. Então abro aqui, convidando aí para a gente entender um pouco do que você tem achado especificamente sobre isso. Como que o Brasil, como que os gestores públicos estão, na sua opinião, evoluindo, apontando quando se fala de governança de dados geoespaciais? Ô, Rosé, obrigada. É um prazer estar aqui e ainda mais para falar de um tema que eu gosto bastante. Ali, desde 2019, eu venho estudando especificamente a questão da governança de geoinformação e a gente, partindo de uma visão de outros países, a gente vê que há muitos anos, desde a década de 1990, os Estados Unidos, por exemplo, já trouxe o assunto para um comitê só para tratar dos dados geoespaciais e com representante até do gabinete do presidente nesse comitê. Mas para os anos 2000, a Europa lança uma diretiva que é a INSPIRE. A China também, com toda a grandiosidade dela, também tem um órgão específico para coordenar a produção de dados espaciais, principalmente para regularização fundiária e titulação de terras. E, mais recentemente, a ONU também, a Organização das Nações Unidas, lançou um framework para que os países membros eles possam acessar dados globais, dados geoespaciais globais desses países, né? E compartilhar essa informação também de uma forma padronizada, com interoperabilidade e coordenando para suprir gaps de geoinformação que existem em alguns países e que outros têm alguma tecnologia que eles lideram mais, né? E aí, chegando no Brasil, eu acho que a gente está num momento muito favorável para a geoinformação aqui. Em 2019,
foi muito preocupante porque teve uma revogação de alguns conselhos e nesse bojo a Comissão Nacional de Cartografia ficou meio congelada, sem atuar entre 2019 e 2022. E aí, esse ano, a gente teve a grata felicidade, a grata visibilidade também da criação do Conselho Nacional, Comissão Nacional de Geoinformação, o CONGEL, a CONGEL, né, que integra comitês técnicos para tratar de vários assuntos de interesse da cartografia, de referência ou de novas tecnologias para geoinformação. E aí a gente vê que esse esforço do governo ele não é tão recente, embora nem sempre ele tenha sido bem sucedido. Lá na antiga SLTI, a Secretaria que era uma secretaria que fazia parte do Ministério de Planejamento e Orçamento, em 2004, 2006, já teve a tentativa de integrar uma integração entre os órgãos do governo federal na produção de geoinformação, principalmente na aquisição de imagens de satélite de maneira coordenada, justamente para evitar essa sobreposição de aquisições, né? Então, a gente sabe que o mesmo órgão, ele adquire uma imagem de satélite de um ano, de um mês, de uma determinada região, e aí outro órgão também faz as mesmas aquisições. Então, a governança ela vem tanto para dar transparência nesses processos e tentar fazer alguma coordenação para que esses órgãos eles tenham uma melhor maneira de fazer a sua gestão e uma gestão baseada em evidências, né? Às vezes, quando eu estava no setor público, eu me perguntava, gente, mas se a gente tem esses dados, por que as políticas elas são, às vezes, muitas vezes, diferentes do que os dados mostram? Então, assim, muitas vezes o gestor ele tem alguns arranjos políticos que muitas vezes o técnico ele não consegue caminhar junto. E aí isso que também a gente vê que isso tem diminuído nos últimos anos, porque cada vez mais o gestor está preocupado nos últimos anos em ouvir o técnico, em tomar a decisão e elaborar políticas baseadas em evidência. E essas evidências são dados e informações tratadas. E aí, no campo da geoinformação, a gente diz que a geoinformação está em quase tudo, porque, assim, toda informação aconteceu num tempo, num lugar, e aí ela pode ser, então, geoespacializada. E aí, a gente sabe, então, que todos os dados, praticamente, do governo, eles podem virar geoinformação. Então, a gente está falando de qualquer política pública, qualquer iniciativa pública, ou quando a gente fala no setor privado também, setor elétrico, óleo e gás, mineração, eles precisam da geoinformação para tomar as melhores decisões, tomar a decisão mais assertiva e mais fundamentada. Então, acho que é por aí. Acho que a gente está num bom momento, porque o governo federal tomou essa importante iniciativa de criar o CONGEL, a CONGEL, e também a infraestrutura de dados espaciais é um importante instrumento, tanto do governo como dos órgãos, para eles se integrarem e padronizarem, compartilharem esses dados e também sistemas, né, no âmbito de uma política. A gente espera aí que em breve seja publicada também a Política Nacional de Geoinformação para o país. Bacana. Então a gente teve aqui uma visão ampla da aplicação dos dados geoespaciais em termos de governança, né? Interessante que a gente pode observar que esse é um assunto global. Quando a gente começou a conversar aqui, minha cabeça estava bem setada para o município. Como que um prefeito pode lançar mão da governança de dados geoespaciais?
mas na sua fala a gente já trouxe lá de fora Estados Unidos, Europa, a própria China. Quer dizer, tem aí uma visão globalizada até da aplicação de governança em dados, né? Só nessa fala eu imagino, depois a gente pode explorar um pouquinho mais, até para toda a questão de comércio exterior, importação, exportação, a governança em dados gel pode organizar e agregar um valor grande, né? Vimos aí que o Brasil já vem caminhando, né? Já vem ali prestando um pouco de atenção, tentando evoluir quanto a isso, mas, pelo que eu entendi, um pouco defasado em relação a Estados Unidos e Europa, né? Mas, nos últimos dias, a gente teve, então, avanços importantes, né? Você citou aí a criação do conselho, algumas políticas que já devem ser publicadas aí nos próximos dias, então, de repente, deu-se ali um salto que a gente já começa meio que equiparar com os principais players do mundo, né? E aí você citou, Paulo, 2 pontos bem interessantes da parte de aplicação da governança geoespacial. Uma primeira, me destacou, seria implementações de governanças para a gestão da própria aquisição de dados, né? Evitar duplicação de dados, evitar que órgão A e órgão B compre o dado repetido. Mais ou menos isso pelo que você colocou, né? Então, não só uma governança que seria o segundo ponto, do ponto de vista de políticas públicas impactadas pela governança da geoespacial, mas governança na própria aquisição, né? Nessa parte do governo, seja federal, estadual, seja das próprias prefeituras, se aparelharem, né, se instrumentalizarem, adquirir, sei lá, um software, uma plataforma, alguma coisa assim, para organizar essa aquisição dos dados. E aí a gente poder, depois de então, né, passar a falar de governança. Como que você vê que as coisas vêm evoluindo? Você tem percebido, né, aí nas suas participações aí das suas mesas de conversa, debates e fóruns, você acha que o Brasil já tá indo por esse caminho? E qual que você acha que seria o caminho ideal nesse momento para o Brasil lançar mão dessas modernizações das leis, né, as instituições, para implementar uma governança de dados? A produção de dados geoespaciais hoje no Brasil, ela é compartilhada, né? Então, os órgãos, eles têm os seus setores próprios de geoprocessamento que produzem esses dados. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a NDA, que atende mais defesa e segurança, mas também defesa civil. Então, esses dados que a NDA produz, ela também compartilha para outras áreas de interesse do governo. E aqui no Brasil, tendo essa produção compartilhada e o consumo também compartilhado, de um lado você tem o produtor de dados geoespacial, de outro você tem aquele que precisa consumir o dado de outro órgão para desempenhar bem a atividade fim dele. E aí, a gente tem, me parece que a gente tem descolado muito dos softwares proprietários, e a gente, com as novas linguagens Python para Gel, a gente tem conseguido melhorar o uso dos bancos de dados geográfico com conexões produção de mapas, por exemplo, e de geoinformação já com Python. Então, os desenvolvedores estão se conectando muito nesse mercado. Então, hoje a gente tem especialista gel que se especializa em desenvolvimento e desenvolvedores que se especializam em GIS. Né? Então, assim, a gente está tendo um cruzamento aí de atividades e de funções que antes eram muito bem divididas e muitas vezes não se conversavam. Então, um profissional que é muito valioso para o mercado hoje é aquele desenvolvedor back-end que seja especialista em GIS. E o Brasil, você acha que está bem servido na formação desse nicho de mão de obras? É um nicho para o futuro? É um mercado saturado? A nossa mão de obra nacional para atender esses pontos específicos, como que você
enxerga, né? Como que você lê o nosso momento? Se a gente procurar, não tem muita pós-graduação, porque assim, hoje a gente está começando a ter curso de graduação em geoprocessamento, mas os profissionais que atuam na área hoje, eles são geógrafos, o Brasil também forma muito pouco engenheiro cartógrafo, são engenheiros agrônomos, então são profissionais de áreas tradicionais que fazem uma especialização na área de geoprocessamento ou de sensoriamento remoto. Então, a gente não tem uma quantidade robusta de formação desde da graduação para profissionais desse perfil para o mercado. Então, os profissionais eles estão se adaptando. Então, a gente tem biólogo, oceanógrafo, que é especialista em giz. E não trabalha só com giz, não trabalha só com a área de formação dele, né? Trabalha com giz não só para oceano, no caso do oceanógrafo, para qualquer área do território, para qualquer tema, né? Então, assim, a gente está tendo uma movimentação de vários profissionais. Eu sou geógrafa de formação, e atuo nessa área, mas porque eu tive mais experiências de trabalho nessa área, né? Mais do que propriamente na formação. Então, foram estágios aí muito importantes que me deixaram em contato com as tecnologias. Mas ainda referente à pergunta anterior, que você tinha falado das plataformas, né? De como integrar esses dados. Então, assim, a gente está deixando muito os softwares proprietários meio que de lado, porque a gente já viu que a comunidade de dados abertos e a comunidade GIS, ela está muito atuante. Os softwares livres, eles estão tendo um papel relevante nos setores de cartografia às vezes, e de geoprocessamento, e até tem orientações no âmbito do governo federal, às vezes do município, de utilizar essas plataformas livres, que são aquelas plataformas necessárias para criar o dado bruto, ponto, linha e polígono. E aí esses dados eles vão para plataformas muito inteligentes, que são altamente responsivas, que são corporativas e integram vários produtores de dados dentro de uma mesma corporação ou mesmo dentro de um órgão ou de uma prefeitura. Várias secretarias produzem os seus dados ao mesmo tempo. E essa estrutura, ela faz a integração de todos esses dados. E aí, essas plataformas que são de inteligência. E aí, a gente está falando de inteligência geográfica. E aí, só abrindo um parênteses, eu até gosto de diferenciar um pouco inteligência geográfica de geointeligência, porque inteligência geográfica é aquela que a gente faz meio que no dia a dia. Com software, analisando o dado, cruzando dado de bairro com incidência de casos de dengue. Isso a gente está fazendo inteligência geográfica. A geointeligência, ela é relacionada estritamente com a atividade de inteligência. E aí, a atividade de inteligência é aquela que se ocupa do dado negado. Então, a gente não pode chamar uma simples atividade de analisar um dado geográfico aberto e disponível de geointeligência. Geointeligência é só quando o dado é negado. A localização de uma pessoa é desconhecida e aí tem que aplicar plataformas de inteligência, software de inteligência para descobrir aquela localização, né? Aí sim a gente tem geointeligência que também está crescendo muito no país. Hoje em dia é difícil a gente falar de atingir algum nível de maturidade de governança geoespacial sem ter as ferramentas de inteligência geoespaciais já implementadas ali, produzindo resultado, né? Bem interessante. Você novamente na sua fala abrangiu aí, assim, de uma forma macro, né? E abriu aí, inclusive, várias novas visões, vários novos desafios que a gente consegue ler aqui, que o Brasil está enfrentando ainda, para conseguir começar a falar em governança geoespacial. Por que eu falo isso? Interessante quando
você estava comentando ali dos profissionais que gerariam esse tipo de dados, né, para a gente poder falar em governança. Você citou exemplos aí de que tem biólogo que está tendo que, como a gente fala no português, se virar nos 30 para conseguir fazer ali gerar o dado geoespacial pela carência do profissional disponível ali para fazer na hora. E aí, voltando lá com o tema da lei, com o tema da criação do comitê, a gente já vê aí um gap, que pode ser uma ameaça para evolução de nível de maturidade, né? Não adianta o Brasil criar agência, criar lei, modernizar a cartografia, atualizar a INDE e não ter os profissionais para corresponder, né? Então, é um ponto de atenção desde os gestores, desde o governo, para criar cadeiras nesse estudo, né, nessa disciplina, mas também já aí uma oportunidade de mercado, né? Está aí um nicho, então, a ser explorado. A gente, enquanto empreendedor, sente na prática isso um pouco que você comentou, é a dificuldade de achar um profissional preparado para poder já entrar ali produzindo. Exatamente no ponto que você colocou. No seu caso, você falou, eu amadureci e foi já trabalhando, não foi nem tanto pela academia, foi sendo confrontado ali mesmo pela demanda do mercado, né? Excelente. Então, vimos aí que o governo está atento a isso, vem modernizando já as leis, criando órgãos para implementar melhorias no nosso gel, nicho de mercado a ser explorado, há vagas e mais uma carência de formação de profissionais, né, para poder acompanhar essa modernização que o governo vem fazendo. Mas uma hora a gente vai ter esses dados, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter esses dados prontos. E ideal com essa camada de inteligência que você já citou. Então, eu vou te convidar agora, Paula, para a gente tentar falar até de uma forma mais aplicada. Vamos lá, vamos imaginar um município. Vamos pegar ali o prefeito de um município médio, ele tem ali a cartografia dele já bem atualizada, tanto da parte de cadastro técnico, né, quanto da parte ambiental, ele fez ali uma regularização, ele fez até o IPTU recente, e ele tem minimamente ali uma cartografia em dias, né, uma base estruturada. E ele começa a receber os inputs que vêm do Estado e vêm da União. Você tem que cuidar do seu meio ambiente, só pode autorizar abrir aquele empreendimento ali se tiver em conformidade com aquele destino do solo. Você tem que ter inteligência aplicada, você não pode abrir uma escola aqui só porque aqui tem essa densidade demográfica, mas aqui você não tem água, você não tem acesso, você não tem segurança de N aspectos aí do ecossistema, né, do uso e cobertura do solo para garantir a fluidez necessária da escola e você não tem isso, isso e isso. Então, o prefeito fala, caramba, eu tenho que começar a olhar isso. À medida que ele já tem uma base cartográfica estabelecida, ele já tem mecanismos para ir colhendo isso, e até algum nível básico ali de inteligência. Como que você vê que um prefeito pode, Paula, começar a implementar níveis mínimos de organização de dados geoespaciais para ele começar a ter minimamente uma governança, né? Para ele começar a sair daquele nível caótico e pelo menos para o nível, não vamos nem falar governança plena ainda não, mas já sair do nível reativo, né, e começar a caminhar ali para o nível proativo, começar a ter dados para pelo menos organizar os planos diretores, né, e planos afins do ano seguinte, né? Como que você acha que poderia ser esse primeiro passo? Eu acho que antes de pessoas numa prefeitura, antes dos dados, a gente tem pessoas. Então, a gente precisa sensibilizar essas pessoas, os técnicos, mesmo que eles não sejam da área fim de geoprocessamento, mas de todas as áreas, da área de finanças, de urbanismo, de saúde, eles têm que ter a mentalidade de gestão de dados. E aí, essa gestão de dados, o dado tanto tem que ser produzido, ele tem que saber que ele tem que produzir dados, documentar aquela atividade que ele faz, por exemplo, quantidade de atendimentos de pessoa com dengue. Então,
aquele posto de saúde, aquela unidade básica de saúde, tem que ter o registro de quantas pessoas cruzando com o endereço dessa pessoa, por exemplo, né? E então, primeiro é sensibilizar e capacitar esses servidores lá da prefeitura para fazer essa gestão de dados. É o início de tudo. Se a gente não contar com a colaboração de todas as secretarias de uma prefeitura e capacitar o servidor até essa mentalidade de dados, de gestão, de apoiar bem o gestor, o prefeito, o secretário dele, então, assim, eu não vejo como a gente conseguir fazer essa gestão inteligente, sabe, que você mencionou. Eu começaria por aí. E aí, depois a gente coloca todas as boas práticas e coloca toda a infraestrutura e tecnologia necessária para aproveitar e processar esses dados. Excelente, muito boa sua fala, por quê? E aí você começou a falar aí, me dá vontade até de sorrir, porque a gente fica no dia a dia aí visitando muita prefeitura, muito órgão, né? Fazendo o nosso trabalho de bater de porta em porta, falando sobre esses temas, né? Levando um pouco desse conhecimento. E o que a gente vê muito, Paulo, no dia a dia? Você chega lá na prefeitura e aí às vezes tem o quê? Tem tem aquele profissional que tem até muito boa vontade, mas você vê que ele não tem um conhecimento. E aí ele acaba fazendo no português a gente fala que é o gato, é a gambiarra, ele acaba adaptando ali, né? Então ele fala, não, eu vou pegar esse software livre aqui, vou pegar esse outro pago, vou juntar aqui, e olha aqui, eu tenho aqui o meu banco do cadastro. Mas exatamente porque ele não teve esse baseline, essa formação inicial sobre o que é de fato estruturar um dado, como que é gerar um dado formatado que possa ser útil para implementar um processo de governança, por falta dessa visão, ele acaba fazendo um projeto ali que é meio torto, que normalmente não tem meio e fim, mas ocupa espaço. Quando às vezes o mercado chega ali com olha, a gente tem essa tecnologia madura e a prefeitura fala, ah, não, mas eu já tenho. Ah, não, mas eu já tenho GEL. Ah, não, eu já tenho plataforma A e B. Enquanto, na verdade, assim, tem, mas está muito distante de ser algo que possa ser utilizado para governança, né? Bem interessante. E aí, quer dizer, essa parte que a gente comentou agora há pouco da formação, ela tem até um segundo passo quando a gente fala de formação, que pode até não ser uma faculdade, uma graduação, uma pós ou um mestrado em GEL, mas aquele trabalho ali mesmo, né, da catequização quanto à necessidade de criar o dado estruturado para que lá na ponta o gestor perceba isso e comece a criar de uma forma estruturada, né? De novo, amplo campo a ser trabalhado, a gente vê aqui a ser desenvolvido, e gaps perigosos, né? Entre o que o governo, somente a esfera federal está estabelecendo com leis, portarias e agências, com que o mercado tem de mão de obra capacitada para conseguir responder a isso, e do que lá na ponta, no dia a dia, as nossas quase 6 mil prefeituras vivem, né? Claro que tem prefeituras grandes, maduras, que têm, eu conheço algumas que têm institutos de dados fantásticos, mas a grande maioria ainda não. Então, de fato, temos que levar aí todos, né? Um trabalho a ser feito para levar esse conhecimento lá na ponta. E aí, doutora, uma outra pergunta, dessas perguntas assim mais... não sei nem se tem resposta, mas eu estou imaginando um cenário ideal nesse contexto que a gente vem falando. Vai acontecendo, uma hora a coisa vai acontecendo, uma hora a prefeitura começa a entender um pouquinho de ciência de dados e começa a gerar um dado GEO mais estruturado, começa a adquirir uma imagem satelital mais adequada, começa a formatar ali uma base um pouco mais madura, e o governo começa a botar portaria e começa então as pessoas a cumprir, e de certa forma começa a ter uma geração de uma massa de dados aí coerente. Você comentou, aí eu volto de novo lá para o começo da nossa fala, você comentou ali sobre uma plataforma, uma ferramenta, algo que conseguisse, sei lá, gerir, unificar
aplicar algum tipo de gestão de conhecimento que começasse a unificar tudo isso e evitar sobreposição e gerasse um compartilhamento. A sua primeira fala no começo eu achei muito interessante, porque você falou exatamente Estados Unidos, Europa e China, criando, há 30 anos atrás já, criando mecanismos de compartilhamento de dados entre nações, né, entre continentes. E aqui no Brasil a gente gateando entre secretarias numa mesma prefeitura. E aí você que é muito assim, experiente nesse tema, Paulo, você vê a capacidade de uma plataforma que possa ser uma unificadora dos dados geoespaciais, que receba ali o dado satélite, o dado do avião, do drone, do que os engenheiros cartógrafos e ambientais estão produzindo ali, e que possa virar ali assim um grande, vamos falar assim, repositório nacional. Eu não sei nem se existe isso no Brasil, hoje eu não vejo, né? Na nossa jornada a gente ainda não se deparou com essa base unificada. Você conhece alguma, ou isso é possível? Nesse movimento recente agora de 2025, né, com a portaria e com o decreto da INDE, que revogou alguns artigos ali daquele decreto anterior, o 6666, eles criam um diretório brasileiro de dados, né? Vamos ver como é que vai funcionar, a gente não sabe ainda. Tem o visualizador da INDE, mas está defasado porque não tem uma atualização muito frequente por parte dos órgãos geradores de dados. E aí a gente precisa de uma ferramenta inteligente. E um caso no Brasil muito urgente de ser resolvido é o caso do Cadastro Ambiental Rural. A gente tem um SICAR, que é um sistema que recepciona os dados declaratórios dos proprietários a respeito da situação ambiental da sua propriedade rural, mas a gente tem N debates sobre qual é a plataforma ideal para fazer a avaliação desses dados que foram colocados do CAR. E aí, muitas plataformas, elas trabalham só com a sobreposição de polígonos. Então, se ela detecta que tem uma sobreposição de polígono, ela acusa ou gera um alerta, enfim, ou faz parte de um relatório. E aí, a gente fica meio que... Mesmo assim, o analista que faz essa análise, ele não tem segurança para notificar aquele proprietário, porque às vezes ele não tem a imagem de satélite adequada para fazer aquela avaliação. Ele tem que comparar uma imagem lá de antes de julho de 2008 com uma atual ou com uma da época em que foi detectado um desmatamento numa determinada propriedade. Então, assim, além de integrar dados vetoriais, a gente precisa integrar sensoriamento remoto e inteligência para fazer essas duas, essa plataforma fazer um motorzinho em que esses dados se conversem e gerem inteligência para esse analista e também gere provas e dê segurança para que ele fundamente um embargo ambiental, uma multa, um processo por crime ambiental, né? Então, essa plataforma ela tem que ter essa capacidade de integrar tanto dado de imagens, e é um histórico de imagens, né? Não é uma imagem estática parada no tempo que vai ser útil para ele. Eu tenho que ter na mão uma capacidade de consultar várias imagens, diferentes datas, de preferência de alta resolução, né? Para dar segurança para esse analista. Aí sim a gente consegue destravar a análise do cadastro ambiental rural. Porque hoje o que acontece? Ano passado saiu um artigo dizendo que foi detectado que aquelas propriedades que receberam crédito rural, eram as mesmas que também apresentaram áreas com desmatamento. Ou seja, o que passa para a opinião pública? Que o próprio governo, por meio das suas instituições financeiras, está financiando o desmatamento no país, que ele mesmo é o responsável por combater, né, junto com toda a população, claro. E aí, isso foi muito ruim
essa constatação. E ainda pior foi ver alguns casos em que o CAR ele começou a ser alterado, né, ter o polígono do imóvel editado para excluir a área de desmatamento e aquele proprietário continuar recebendo crédito sem ser detectado. Porque quando é feita a análise, ela é feita olhando o polígono, não tem a imagem de satélite referente àquele período no tempo e no espaço, que vai comprovar, por exemplo, para a instituição financeira que ele é o cara que recebeu na safra anterior e desmatou talvez a reserva dele, ou desmatou um imóvel que também não tinha propriedade muito clara de quem que era. Então, assim, hoje o STF está impulsionando um movimento muito interessante que é com as arguições de descumprimento de preceito fundamental. Então, algumas ADPFs foram aí conduzidas pelo Supremo e principalmente a 743, que estava avaliando a capacidade do governo de enfrentar e combater desmatamento e queimadas no país. O STF, então, ele trouxe vários entes para discussão e ele, assim, colocou o CAR no centro do debate, porque o CAR, em última análise, é uma das melhores bases de dados mais abrangentes que a gente tem de fundiário no país, que também serve para o fundiário no país, claro. Então, assim, e também traz as informações ambientais daquele imóvel. E aí o STF trazendo o CAR para o centro do debate, ele precisa estimular os órgãos a fazerem a resolução desse problema por meio de ferramentas inteligentes para fazer essa análise do CAR. Né? Eu acho que o número muito baixo de imóveis do CAR, hoje eles estão com a análise concluída. E aí a gente vê pela quantidade de servidores nas secretarias de meio ambiente e nos órgãos competentes para fazer a análise do CAR, não tem como eles fazerem análise de um estado inteiro, é muito lento. E também não tem insumo, né? Não tem plataforma, não tem imagem de satélite, não tem integração. Então, são muitos desafios. E aí, só para concluir, a DPF 743, ela pediu que o governo federal apresentasse um plano de combate ao desmatamento, né? E aí, o que a gente está muito chegando à conclusão é que me parece que o que a gente precisa definir muito no país é a estrutura fundiária, né? Ter certeza de quem que é o proprietário de qual imóvel e dos limites desse imóvel. Então, a gente, até novembro, a partir de novembro, os imóveis com menos de 25 hectares vão ter que passar pelo georreferenciamento também em campo, né? Antes a gente tinha só para as grandes propriedades. Então, a gente espera que aos poucos a gente vá melhorando essa qualidade do dado fundiário no país. A partir desse core, que é o dado fundiário, a gente vai colocando várias camadas. Camada ambiental, camada que interessa ao crédito de mercado de carbono, o que interessa ao setor elétrico, setor de mineração, enfim. Várias camadas a partir daquela certeza de quem que é o real proprietário daquela área ou que detém posse também, né? Então, quer dizer, tem que se atualizar o SICAR ou criar qualquer outra base que retrate de forma fidedigna, né, a situação fundiária. E alguns elementos chaves que você citou, essa base ela tem que ter atualização de imagem permanente, quer dizer, tem que ter um confrontante ali de boa resolução atualizado para ver se aquela área delimitada está certa ou não, né? Essa ferramenta, plataforma, solução, sei lá, que for fazer isso, tem que ter elementos de segurança que garanta aí a integridade, né, a imutabilidade dos dados para evitar esse tipo de recorte, igual você citou que andou sendo feito aí para poder encaixar alguma coisa, né? Ela tem que ter, pelo que eu entendo, então,
performance, porque ela vai ter que cuidar do Brasil inteiro, e o Brasil é gigante, e vai ter um monte de gente interessada aí, né? Você falou do setor elétrico, mineração, e todo o setor produtivo do Brasil, de certa forma, vai acessar e consumir os dados dessa base. É um desafio gigantesco. E não dá para a gente falar de governança geo sem ter essa base minimamente estabelecida, né? Aí com isso, Paulo, eu vejo dois cenários. Um cenário muito desafiador, de muito trabalho, para a gente falar de governança geo a nível nacional, né, a nível de federação, e talvez um caminho imediato aí realmente que seja começar ali pela ponta, né? O município pequeno ali, porque ele consegue fazer isso mais rápido, ele já consegue aparelhar mais rápido, e aquela célula local ali, aquele microecossistema, começa a produzir de forma mais limpa, né, mais em conformidade. O empreendedor, mesmo que pequeno local, ele começa assim a estabelecer o negócio dele em cima já de uma glebazinha ali, minimamente regularizada, e a coisa começa a andar meio que certa ali, né? Porque acredito eu que esse movimento no município ele tem mais chance de ser mais rápido e efetivo e começar a gerar dados para uma governança do que se olhando a nível nacional, né? Se olhando de um país inteiro. Você concorda com isso? Sim, a escala local ela é muito importante para o mapeamento, né? Aí no país a gente deve ter um mapeamento sistemático de 250 mil, e seria importante que o Exército, que é a referência nessa cartografia nacional, elabore levantamentos em escalas mais municipais, justamente para suportar essa produção de dados no local, na escala local, que é a escala do município. E aí os municípios vão subsidiando os estados, né, com as suas informações, e os estados para o Brasil. Então, assim, a gente precisa que todos os elos da cadeia tenham essa capacidade de produzir dados de qualidade, né? Importante, então, acelerar essas portarias, né, essas regulamentações aí, fruto já da agência que foi criada, para que esses dados na ponta já comecem a ser gerados com um padrão mínimo, né? Isso, mas aí nesse momento eu falei da cartografia de referência, né? Não tem nada a ver com aquela a referência é a base em que aqueles outros dados vão ser gerados pela prefeitura, dados de urbanização, de saúde, de educação, e que vão virar uma geoinformação, né? E esses sim que vão ser integrados. Então aí a gente tem um mar de possibilidades, né, de geração e produção de dados. E aí a prefeitura também precisa ter capacidade de processar, armazenar, catalogar e distribuir esses dados. E quando tudo pronto, um município que já tem dado consolidado, maduro, depurado, disponível em plataforma aberta sólida, para, de fato, implementar serviços, né, metodologias, métodos que já tenham alto nível de predição, que tenha essa governança de fatos. Como na prática você vê os serviços públicos impactados por isso? Como que a mobilidade urbana, a saúde, a educação, o aparelho público do município, ele seria aí uma cabeça lá para o mundo dos Jetsons, né? No futuro, como você acha que seria os serviços, como seriam, né, os serviços impactados por essa governança? Você consegue desenhar alguns exemplos? Sim, a geoinformação ela tem que ser encarada como infraestrutura para cidades inteligentes, por exemplo. Então, é uma infraestrutura necessária sem a qual nós não teremos cidades inteligentes no Brasil. Então, um cenário, por exemplo, de smart grids de energia, por exemplo, a gente precisa ter essa base de dados para subsidiar essas grades inteligentes de energia numa cidade. E vários outros serviços que só vão funcionar com esse mapeamento, tendo com base em geolocalização, o geomarketing entra para
melhorar o oferecimento dos serviços, de demanda por serviços. Então, assim, eu acho que já a informação está em tudo. O geomarketing é uma consequência aí, já é, de certa forma, governança de dados geoespaciais, né? O geomarketing Com certeza. bacana, seria uma aplicação ali tangível, né, para o município. Muito legal mesmo. Doutora, assim, agradecemos aí a sua contribuição, a sua aula, a sua explanação. Muito legal, porque suas respostas elas são sempre amplas, né? Então, às vezes, a gente pergunta uma coisa com um foco aqui, você tem a capacidade de resgatar a história lá de trás e falar, ó, vai ser assim, mas você tem que arrumar essa base, você tem que ter esse padrão, e não adianta se for assim, se não funciona assim. Então, além da gente ver aí tecer, né, rapidamente aí esse raio-x de como que está a situação do Brasil em relação à governança geoespacial, ficou bem claro aí também, de forma até bem detalhada, os desafios, né? Quanto à padronização, geração de base, geração de mão de obra, urgência de modernização da lei, necessidade de divulgação dos dados, né, para o gestor público estar lá na ponta para ele entender, e a importância do ciclo de tudo isso rodar aí de forma cadenciada para que a gente consiga gerar esses dados aí preparados para implementações de níveis de governança. Muito bacana, agradeço novamente a sua participação, já deixando aqui um convite para um próximo, né, bate-papo aqui sobre continuidade desse tema ou algum outro tema mais sei lá, consequente, legal. O nosso ponto aqui é sempre conversar sobre tecnologias geoespaciais aplicadas no dia a dia. Tentar trazer insights para que o gestor público, seja quem ocupa uma pasta ministerial, seja um funcionário de uma agência, os vários secretários das várias secretarias a nível estaduais e o prefeito lá na ponta também saiba como direcionar. A gente sempre fala muito de prefeitura, porque no final é onde, no Brasil, é onde a coisa mais acontece, né? Onde no dia a dia gira tudo e a gente sabe que se a prefeitura não tiver ali também antenada a isso, o programa, né, de macro programa, gestor, estruturante do governo federal acaba não acontecendo bastante. Então fica aí o convite para o próximo bate-papo nesse ponto, e se quiser complementar com alguma coisa, falar algum ponto que você acha que é importante, suas considerações sobre a governança geoespacial. Né? Você falou aí de quando tiver tudo pronto, tudo funcionando, o que vem depois, né? Aí vem a manutenção, a atualização dos dados. Então, é uma coisa que nunca está pronta, né? Em termos de geoinformação. Aquele dado ele precisa de atualização constante, né? De novas análises, aí novas tecnologias vão sendo integradas. Né? Então, é uma evolução constante. Nunca a gente tem um produto acabado na área de dados. É verdade. A governança geoespacial está diretamente ligada com o fusionamento de dados, né? Isso tudo estando pronto, você tem de cruzar isso com o vídeo, com a voz, com a ocorrência policial online, com a frequência escolar online, com defesa civil, então, nem se fala, né? Sim. Controle de alagamento, alertas, alarmes de todo tipo e natureza fazem muito mais sentido quando a gente tem isso gerado a partir de um dado geoespacial confiável, né? Muito bacana. E aí, por fim, eu deixo meu agradecimento e desejo muito sucesso para o MesaCast de vocês. Obrigado, Obrigada. Paula. Até a próxima.